Eu quero sair da caixa. Eu quero sair do barco. Eu quero ter uma experiência fora da caixa. Essa é uma experiência, esse é um termo também usado na gestão. Em mentoreamento, na gestão, nas empresas. Foi dado um problema, um quadrado, uma caixa, vários pontos dentro. E o problema é o seguinte, o desafio. Unam os pontos com lápis sem tirar o lápis do papel. Unam os pontos com 5 traços. Daí todo mundo tenta unir os pontos dentro da caixa. E ninguém consegue unir os pontos. A solução é que para unir os pontos, ninguém falou que não podia pegar o risco não podia sair da caixa. Então quem pega aquele lápis, sai da caixa, volta, sai da caixa de novo, volta, sai da caixa de novo, volta, consegue unir os pontos. Isso daí existe um termo hoje, pensar fora da caixa. A nossa oração é tudo dentro da caixa. Senhor, me abençoa, me guarda, Senhor, me dá segurança, me dá paz, me dá comida, me dá roupa, me dá... Quem está orando fora da caixa hoje? Como casal, quem está orando fora da caixa? Senhor, eu quero uma experiência nova. Eu não quero ficar nesse nível. Como marido e esposa, como esposa e marido, nós queremos uma experiência fora da caixa. Uma experiência de andar sobre o mar. Um milagre na nossa família. Com relação ao nosso casamento, com relação aos nossos filhos. E Pedro teve essa oração. Senhor, eu quero andar sobre as águas. Daí que respondeu Jesus? Vem! Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você orar fora da caixa, a resposta de Jesus sempre vai ser: vem! Hoje de manhã nós queremos dar início a esse encargo. O tema desta conferência de casais é levando o meu casamento para o próximo nível. Existe hoje um conceito na gestão next level, chamado next level, próximo nível. Isso se aplica a todos os aspectos da nossa vida, na nossa vida profissional, na nossa vida particular, na vida da igreja e também quero aplicar dessa vez na nossa vida matrimonial. O grande inimigo de nós irmos para o próximo nível é a zona de conforto. Comfort zone em inglês, zona de conforto. A gente está acostumado, a gente entra numa rotina e a gente não avança mais. Não avança mais. Isso afeta a nossa vida espiritual, afeta a liderança da igreja e afeta a nossa vida matrimonial. Existem muitas separações hoje, isso é preocupante, não só entre os incrédulos, mas no meio evangélico existem muitas e muitas separações e para o nosso espanto e também é alarmante o número de separações que hoje existe na vida da igreja. Em qualquer lugar que a gente vai, nós vemos ameaças ou possibilidades de separação. Mesmo entre irmãos que servem, irmãos que cooperam, muitas vezes o casamento aparentemente está bem, mas por detrás já existe conversa sobre separação. Então, essa é a tendência da época, é a propagação do mistério da iniquidade, das ideologias que existem hoje, espalhada através da mídia, espalhada através do entretenimento, Hollywood, as novelas da Globo, etc, etc. Jogam esses conceitos na cabeça nossa, aqueles que assistem muita televisão, e nós somos influenciáveis. Por mais forte que você seja, o nosso subconsciente age, e contra o subconsciente não existe muita coisa que você possa fazer. Tá? Leva talvez meia geração, mas no final a gente se entrega, sem querer. É que nem, por exemplo, a queda da cortina de ferro. Era uma cortina de ferro, e a China tinha a cortina do bambu. Ambas as cortinas caíram. Por quê? Apesar de na China a ideologia ainda ser comunista, o regime ser ainda totalitário, mas na Europa Oriental o regime já é meio democrata. Então isso já estabelece as previsões, as profecias do anticristo, metade ferro, metade barro. Os 10 dedos dos pés da grande imagem de Daniel 2. Hoje, na democracia, no mundo ocidental,
é totalmente barro. Nos países totalitários é ferro. Mas hoje, na grande maioria dos países, é metade ferro, metade barro. Então, nos países do ex-bloco, antigo bloco soviético, hoje é tudo metade barro, metade ferro. Mas como é que o sistema totalitário desapareceu? Através do bombardeio da ideologia da democracia, através dos livros, através dos panfletos, dos folhetos, etc., através daqueles que podiam acessar a internet, através das notícias. Pouco a pouco, meia geração fez a cabeça dos jovens. E os jovens foram que mudaram toda a história recente das últimas décadas. Isso também afeta a igreja. Você pode pensar que tem a palavra de Deus, pelo menos você recebeu a palavra de Deus por um tempo, mas hoje existe um arrefecimento, existe um esfriamento no que diz respeito à leitura da palavra e à leitura dos livros. Por isso que esse projeto Livro na Minha Mão, programa Livro na Minha Mão, é de suma importância para a sobrevivência da igreja. A leitura é de suma importância. Eu estou passando aqui um monte de informações, irmãos, aqui como introdução, como preâmbulo, para estabelecer a base para nós compartilharmos. Hoje, o que o inimigo quer, sem que você saiba, é matar o córtex pré-frontal. Anestesiar seu cérebro, para que você não tenha mais capacidade de decisão, capacidade de raciocínio, capacidade de análise, não tenha mais capacidade de discernir. Daí, o anticristo, com as ideologias dele, é só colocar o selo, a marca da besta. A marca da besta é um selo, é uma ideologia. Vai, pum, estampa na sua cabeça, e por seu córtex pré-frontal está morto, anestesiado, inativo, por causa da falta de leitura, os jovens são altamente influenciáveis. Você pode ver hoje o que prevalece, o que prevaleceu nas últimas eleições. Fake news. Esse termo foi inventado pelo Donald Trump. Fake news. E pessoas acreditam, os irmãos acreditam. Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp. Daí os irmãos falam, olha, um dia da eleição, cuidado, faça isso, faça aquilo. Todos aqueles fake news. E os irmãos acreditam. Irmãos da igreja, irmãos de 20, 30 anos de vida da igreja. Quando o anticristo soltar uma notícia, os irmãos vão atrás. A Bíblia fala, se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, até os eleitos serão enganados. Queridos irmãos, por isso que eu quero encorajar, especialmente vocês casais, vocês têm filhos, ou nós fazemos o trabalho como casal e pais, ou nós vamos perder essa próxima geração. Nós temos de ler a Bíblia, ler os livros da vida da igreja, ler alguns livros especiais que os irmãos podem recomendar sobre vários assuntos atuais. Nós precisamos nos vacinar, precisamos nos preparar, precisamos nos imunizar como casais. Porque senão, irmãos, nós não apenas não vamos subir um nível, nós vamos descer um nível. Nós estamos querendo ir para o next level, para o próximo nível. Sair da nossa zona de conforto, sair do patamar em que estamos já por anos e anos. Muitas vezes a igreja não avança porque está nesse patamar, está confortável. O irmão Dong, usando os termos dele, estamos só mantendo a vida da igreja no nível atual. Alguns até regrediram. O casamento também não pode ser assim, só manter. O divórcio, a separação é um resultado de nós não subirmos para o próximo nível. O casamento é uma escadaria, nós precisamos subir. Você lembra qual foi o tema da última? Qual foi? Subindo os degraus do amor. Quem participou da última? Galgando os degraus do amor. Os 8 níveis que estão em 2 Pedro, capítulo 1. Então, eu vou mencionar tópicos. Tenho 12 preparados para essa manhã, não sei se vou conseguir terminar. Primeiro tópico é experiência próximo nível. E vamos projetar aí os tópicos, tá? Não vamos projetar versículo nenhum, só o tópico principal. Experiência próximo nível. Para isso vou contar a história que está na Bíblia. A história que está em Mateus capítulo 14. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar na sua Bíblia, só que eu vou contar a história, eu não vou ler exatamente como está aqui, tá? Versículo 22 em diante, dos versículos 22 até o 33. Jesus acabou de multiplicar os pães, alimentou 5.000 pessoas. Daí Jesus despediu as multidões
e pediu para os discípulos já passando adiante para o outro lado do mar. Eles entraram num pequeno bote, num pequeno barquinho e foram. Daí Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Jesus sempre fazia isso. Ele tinha uma vida de oração. Daí, caindo a tarde, à noite, ele estava sozinho em cima do monte. O barco já estava longe, lá no meio do mar, mas tinha um problema. Aqui no versículo 24 fala, o barco estava açoitado, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu quero dizer uma coisa, queridos irmãos, eu não vou mentir para vocês, não vou passar ilusões para vocês, dizendo, irmãos, a partir de agora o seu casamento vai ser uma bonança, vai ser mar tranquilo, vai ser em dia ensolarado. Eu vou dizer para vocês, vou profetizar, vai ter muitas ondas açoitando o seu casamento. Os ventos sempre vão ser contrários. Não se iludam de que na igreja, com o Senhor, você vai ter vento favorável. O que o inimigo quer fazer é arruinar seu casamento, o que o inimigo quer fazer é destruir seu casamento, fazer seu casamento afundar. Então tenha certeza, vocês como um casal têm que se unir e saber o que espera vocês são ventos contrários. E o que vocês podem esperar? Ondas gigantescas açoitando o seu barco. O que me alarma é o seguinte, o vento já são contrários, muitas ondas, e o marido rema para um lado e a esposa rema para o outro lado. Quantos casais que eu conheço? Marido rema para um lado e esposa para o outro. Eu vou aplicar para a igreja. Uma igreja com 30 irmãos não consegue avançar. Tem 5 irmãos responsáveis, ou 4. 2 irmãos remam para um lado, 2 irmãos remam para o outro lado. Como é que a igreja vai avançar? Como é que o casamento vai avançar? Pelo menos eu espero que no casamento, marido e esposa e os filhos remem todos para o mesmo lado. Para poder superar os ventos contrários. Para poder superar também as ondas. Conhecendo os discípulos, eu acho que eles estavam remando 6 para um lado, 6 para o outro. E Judas remando, 5 para um lado, 6 para o outro, e Judas remando para o lado. Mas daí, não saíram do lugar. Daí Jesus, olhando lá de cima do monte, viu a dificuldade deles. Jesus está olhando para o seu barco. Jesus está olhando para o seu casamento. Tenha certeza, Jesus não está olhando para o outro lado. Ele está orando lá no monte, mas está olhando para vocês. Daí quando viu que vocês estão tendo dificuldade, tenha certeza de uma coisa, Jesus vai descer do monte e vai em direção ao seu barco. Esta conferência é Jesus vindo em direção ao nosso barco. Mas daí, Jesus teve a prerrogativa de ir como ele quisesse. Ele podia ir nadando, ele podia pegar outro barquinho, mas ele decidiu, eu acho que vou andando. Daí ele andou sobre o mar. E quando chegou perto, os discípulos gritaram, é um fantasma! Ou eles acharam que tinha morrido, tinham partido para o mundo espiritual. O problema, irmãos, é o seguinte, vocês são da igreja, vocês estão na vida da igreja há muito tempo, até servem o Senhor, mas nem marido nem esposa reconhecem Jesus quando ele se aproxima. Pensa que é um fantasma. Isso mostra o grau de intimidade que o casal tem com respeito às coisas de Deus. Estão servindo juntos, talvez não oram juntos, não têm intimidade espiritual, não conseguem reconhecer o Senhor. Tudo bem que depois da morte e ressurreição, Jesus já tinha outra aparência que os discípulos não têm reconhecido. Até aí a gente pode até entender. Mas Jesus não tinha morrido nem ressuscitado. Jesus estava lá com eles. Algumas horas atrás, Jesus estava com eles. Nem assim o reconheceram. Jesus muitas vezes vem para a sua vida, vem para o seu casamento, andando sobre o mar. Dizendo para vocês, eu estou andando sobre o mar. Eu quero dar um milagre para vocês. Mas nem assim a gente reconhece Jesus. Daí Jesus falou, gente, calma, sou eu. Sou eu! Daí, eu já posso imaginar. Irmão, estou inserindo cenas aqui, que não está aqui, mas eu tenho certeza que foi assim. Daí, tirando Pedro, os outros discípulos, João, o Tiago, Bartolomeu, o André falando, graças a Deus, é o Senhor. Uau! O André, puxa, eu pensei que era um fantasma mesmo, mas é o Senhor. Que bom, né? Aleluia, é o Senhor. Senhor, obrigado. É você que está vindo, puxa, agora estamos tranquilos. Daí puxaram a coberta, foram debaixo da coberta e foram descansar. Isso quer dizer o quê? Zona de conforto. Só se preocupavam com a sua segurança, com o seu bem-estar. É o que se prega hoje. O evangelho da prosperidade.
dinheiro, saúde. Tendo dinheiro e saúde, está tudo bem. E trabalho, realização pessoal, manter as aparências exteriores. Todo mundo ficou confortável. Na sua zona de conforto dentro do barco é Jesus. Puxa, graças a Deus, né, irmão? Ô, irmão, graças a Deus, né? É o Senhor, uau. Puxa, se não fosse, a gente estaria preocupado. É o Senhor, então, fica dentro do barco. Só um, Pedro, ele não estava contente. Ele queria para o próximo nível. Todos os discípulos ficaram no mesmo nível, dentro do barco, na zona de conforto. Só um teve o desejo de avançar para o próximo nível. Marcos, capítulo 6, 48, fala que Jesus estava se aproximando, mas Jesus queria passar do barco e passar diante deles. Ou seja, Jesus quer levar você para o próximo nível. Mateus não fala que Jesus queria passar adiante. Jesus não queria entrar no barco. Jesus queria passar adiante para o discípulo poder segui-lo, ter uma experiência nova. Mas por causa do discípulo, Jesus depois entrou no barco. Mas antes de entrar no barco, Pedro não estava contente com a zona de conforto. Ele falou: Senhor, eu não quero ficar no conforto do barco. Se é você, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Traduzindo, eu também quero andar sobre as águas. Eu quero sair da caixa. Eu quero sair do barco. Eu quero ter uma experiência fora da caixa. Essa é uma experiência, esse é um termo também usado na gestão. Em mentoreamento, na gestão, nas empresas. Foi dado um problema, um quadrado, uma caixa, vários pontos dentro. E o problema é o seguinte, o desafio. Unam os pontos com lápis sem levantar, tirar o lápis do papel. Unam os pontos com 5 traços. Daí todo mundo tenta unir os pontos dentro da caixa. E ninguém consegue unir os pontos. A solução é que para unir os pontos, você tem que... Ninguém falou que não podia pegar o risco não podia sair da caixa. Então quem pega aquele lápis, sai da caixa, volta, sai da caixa de novo, volta, sai da caixa de novo, volta, consegue unir os pontos. Isso daí existe um termo hoje, pensar fora da caixa. A nossa oração é tudo dentro da caixa. Senhor, me abençoa, me guarda, Senhor, me dá segurança, me dá paz, me dá comida, me dá roupa, me dá... Quem está orando fora da caixa hoje? Como casal, quem está orando fora da caixa? Senhor, eu quero uma experiência nova. Eu não quero ficar nesse nível. Como marido e esposa, como esposa e marido, nós queremos uma experiência fora da caixa. Uma experiência de andar sobre o mar. Um milagre na nossa família. Com relação ao nosso casamento, com relação aos nossos filhos. E Pedro teve essa oração. Senhor, eu quero andar sobre as águas. Daí que respondeu Jesus? Vem! Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você orar fora da caixa, a resposta de Jesus sempre vai ser: vem! E Pedro saiu. Pedro saiu do barco. Pá! Eu não vou sair porque eu sei que eu vou cair. Vocês ficaram surpresos se eu pudesse andar sobre o ar, né? Eu não tenho tanta fé. Pedro saiu e começou a andar. Experiência nova, uau! Mas ainda era uma experiência nova. Não tinha essa experiência tão contínua, constante. Daí ele olhou para o lado. A lógica entrou, a fé foi embora. Olhou os ventos, olhou as ondas, ele afundou. Daí gritou: socorro! Ó Senhor Jesus! É nesse momento que invocar o nome do Senhor tem valor. Numa experiência nova. Você está desbravando novos campos, novas áreas no seu casamento. Daí você certamente, irmãos, vai afundar. Eu vou dizer uma coisa: só não afunda quem nunca sai do barco. Não comete erros quem nunca tenta coisa nova. Nós temos que correr certos riscos sabendo que Jesus está do seu lado. Daí você pode invocar o nome do Senhor. E ele afundou. Socorro, Senhor Jesus! Mas daí ele foi o único que teve a experiência de Jesus agarrando pela mão e tirando ele do mar. Que experiência! Daí eles voltaram para o barco. Daí o que diz aqui? Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, na zona de conforto, só podiam orar assim, ó: verdadeiramente és filho de Deus. Daí chegaram na praia, o barco parou lá, desceram do barco. 11 discípulos estavam sequinhos. Só um discípulo estava molhado.
11 discípulos só tiveram uma história para contar. Mas só um discípulo teve uma experiência e um testemunho para dar. Que tipo de casal você quer ser? Um casal que só conta a história dos outros? Ou um casal que tem uma experiência pessoal com o Senhor? Que tem um testemunho para dar? Você quer ser um casal seco ou um casal molhado? Que mesmo tenha afundado, mas você experimentou Jesus estendendo a mão e tirando vocês da água. Sair da zona de conforto. Existe em Efésios 3:20 uma oração, um versículo que nos encoraja a orar fora da caixa. Ali fala, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente. Não é fazer um pouquinho mais. Agora, o que é o infinitamente? Sei lá. É um 8 deitado, não sei até onde vai, mas a Bíblia fala infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, para ter um casamento, para levar o seu casamento para o próximo nível, eu quero encorajar nesse primeiro ponto, a que vocês comecem a orar fora da caixa. Comecem a pedir fora da caixa e comecem a pensar fora da caixa. Especialmente para os que estão casados já faz muito tempo. E para os que estão casados pouco tempo, já comece bem um casamento. Eu não quero saber como é que está o seu casamento agora, tudo. Eu só sei de uma coisa: o milagre vai acontecer. E pode acontecer. É só você sair do barco. Dá um medinho, dá um medo, dá um frio na barriga. Mas se você sair do barco, o milagre vai acontecer. Nós precisamos subir um nível no nosso casamento. Porque eu sei, ouço muitas reclamações. Ah, meu casamento assim, meu casamento assado. Todo lugar que a gente vai, nós temos comunhões. Os irmãos nos casais nos procuram. Então é melhor não reclamar, melhor orar fora da caixa. O milagre vai acontecer. Segundo ponto, olhar para frente. Para você ter um casamento no próximo nível, tem que olhar para frente. Então os versículos são Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Nós sabemos que o nosso casamento não está na perfeição ainda. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo fala aqui da sua pessoa, individualmente. Eu aplico esse versículo para o casamento. Deus pôs você e sua esposa juntos. Deus pôs você e seu marido juntos. Porque Ele conquistou vocês dois para um propósito. Agora sempre pode haver uma desculpa. Ah, nós nos casamos debaixo de tais circunstâncias. Foi nessa circunstância, aquela circunstância. Cada cultura tem uma circunstância. Nos países árabes, o casamento é arranjado. Na China, o casamento é arranjado. Eu vi meus pais, desde pequeno, contando histórias. A maioria dos meus tios, todos os casamentos foram arranjados. Você acredita que no casamento arranjado pode haver o amor? Pessoas já dizem que não. Aí que está. Deus pode mudar a situação. Da estabilidade familiar, não existe nenhum país como a China. Casamento estável, como na China. E a grande maioria dos casamentos arranjados. É por causa da cultura. Hoje não. Hoje a China daí mudou. Influência da cultura ocidental. Mas também o número de divórcios aumentou drasticamente. Na China não havia separação. Eu não estou defendendo casamento arranjado ou não casamento arranjado. Eu estou dizendo, não importa a origem do seu casamento. Tem gente que vai procurar gente para aconselhamento matrimonial. O amor acabou. Eu disse, acabou mesmo? Acabou mesmo? Morreu. Não tem mais nenhum sentimento. Ah, não, ainda tem. Eu falei, se tem um sentimento do tamanho de uma folhinha, do tamanho de um grão de arroz, o casamento pode voltar. O amor pode voltar. O amor pode brotar. É que o que acontece, eu dou essa ilustração, porque eu tive uma experiência com meus pais, eu aprendo muitas coisas, aprendi muitas coisas com meus pais, vendo a situação, eu aplico. Uma vez lá na fazenda do meu pai, lá no Rio Grande do Sul, o encarregado passou herbicida em vez de inseticida para matar lagarta. Daí se enganou,
colocou herbicida e pulverizou a soja e matou a soja, dessecou todas as folhas. Aí, apavorado, ele foi lá procurar meu pai entrou na fazenda, olhou lá, a fazenda não era muito grande e a área afetada foi enorme. Meu pai, o coração simplesmente se derreteu. Daí ele chamou um engenheiro agrônomo, perguntou para ele para dar a opinião dele. Se devia passar grade, arar a terra de novo, replantar ou fazer o quê? Daí o agrônomo se ajoelhou e examinou a planta e falou: Senhor Samuel, você crê em Deus? Meu pai falou: claro, eu sou cristão. Falei assim: então, ore a Deus, reze a seu Deus para chover. Porque se chover, ainda tem esperança de que essa soja volte a brotar e frutificar. Meu pai falou: como está sequinho? Eu falei: se ajoelha aí, seu Samuel. Se ajoelhou, olharam, bem na ponta de cada pé de soja havia uma folhinha verde, tamanho de um grão de arroz, que não foi afetado por causa de um fenômeno dos líquidos chamado tensão superficial. Quando pulverizou, então a folha grande, daí existe adesão do líquido, daí absorve. Mas naquela folhinha tão pequena, aquele líquido não aderiu. Você vê, às vezes, né, nas plantas de manhã, você vê tem umas gotículas que não molha. Você faz assim, a gotícula escorre. Você também vê insetos andando sobre água, né? Por quê? Porque não afunda, por causa da tensão superficial. Existem nos líquidos dois fenômenos: tensão superficial e capilaridade. Eu estudei física. Eu não colei, eu estudei. Aquela folha não foi afetada. Não era sistêmico, era por contato. Daí meu pai foi para casa, nos avisou, todos nós oramos. E choveu. Choveu 2 dias. Passado algumas semanas, todas as folhas brotaram. E deu para colher ainda. Então o que existe no casamento é o seguinte, queridos irmãos. O casal vive do passado, desenterrando as mágoas do passado, os problemas do passado, reclamando disso e aquilo, e fica arrancando folhas um do outro. Quando recém se casam, ou estão namorando, daí vem uma folha ali com lagarta. Ô querido, para, deixa eu tirar essa lagarta aqui. Ó. Daí a esposa vê no marido uma folha cheia de poeira. Peraí, pega um borrifador, borrifa e limpa a poeira. Depois de vários anos de casado, vê uma folha com lagarta. Espera aí, arranca. Daí o marido vê a folha com poeira, chega lá, arranca também. E depois de vários anos de casado, não sobra folha nenhuma. Arrancou tudo. Briga, arrancando as folhas. Depois reclama que o casamento não tem mais folha. Claro, arrancou tudo. Daí quando eu dou o meu aconselhamento, eu pergunto: você ainda ama a sua esposa? Deixa eu ver. Quando fala assim, deixa eu ver, acabou. Eu deixo perguntar para ele: você ama seu marido ainda? Amo! Opa, aí tem esperança. Daí se tem ainda uma folhinha de amor, tamanho de um grão de arroz, o casamento vai brotar de novo. É só não arrancar essa folhinha, tem que regar. Então, queridos irmãos, tem que saber que o casal foi conquistado por um propósito. Deus colocou vocês dois juntos. Eu não quero saber, Deus é soberano nas suas decisões. Vocês estão juntos hoje, Deus tem um propósito para vocês. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, e isso é importante para subir um nível, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. O casal não pode viver do passado. O casal precisa avançar para o futuro. O que vocês desejam do seu casamento? Você tem que orar para Deus. E orar com ousadia, orar grande. O item anterior, orar fora da caixa. Orar, pedir e pensar grande. Senhor, nosso casamento está assim assado, nós queremos isso para o nosso casamento. Nós queremos isso para os nossos filhos.